Bem-vindo ao Freudcast. Aqui nada é proibido. Vamos mergulhar nas águas profundas do inconsciente. Vamos falar de angústia, sexualidade, maternidade, pânico, depressão, síndromes, fetiches e tantos outros assuntos que envolvem o labirinto da psique humana. Só que desta vez, quem vai sentar no divã são as neuroses e não o paciente. Alerto que nem sempre teremos respostas prontas, mas prometemos que, no mínimo, você vai ser desafiado para olhar para si mesmo, já que a psicanálise pode ser uma lanterna iluminando os cantos mais escondidos da nossa mente. Como diria Freud, onde há id, deve haver ego e, claro, o superego. Começa agora Freudcast. Olá, bem-vindo ao Freudcast. Bom, gente, aquela coisa assim, quando a coisa é boa, a gente precisa continuar. E eu tinha muito, mas muito assunto para falar sobre a terapia junguiana, porque eu não tinha ainda entrevistado ninguém sobre esse assunto. E aí eu conheci o Igor e nós batemos um papo na semana passada, mas nós não conseguimos esgotar todos os temas relacionados a essa terapia. Então eu falei, Igor, nós vamos continuar novamente para poder esgotar tudo que eu preciso saber e tudo que os meus ouvintes, né, precisam também saber, que tem curiosidade. Então, Igor, bem-vindo novamente ao Freudcast. Muito bom estar aqui novamente e continuarmos, né, divulgando um pouco o Jung, a terapia dele, né? Muito obrigado pelo convite. Pois não, então a gente, assim, continuando a parte 2, gente, do nosso papo anterior, a minha pergunta para você nessa semana é: o que é o processo dialético entre o ego e o self e como que ele aparece na terapia? Sim. Processo dialético, né? Então é um processo que Jung vai usar na terapia mesmo, né? Que é um processo de um encontro de duas pessoas, onde que se espera que desse encontro possa surgir mudanças, transformações, pensamentos novos, né? Claro que isso não acontece, às vezes, em toda a sessão, né? Não estou dizendo que toda a sessão que a gente sai, a gente vai ficar pensativo, reflexivo. Não. Uhum. Mas a busca é isso para a gente encontrar um sentido. Se a gente falar do self, o self, pro Jung, né, ele é o centro da psique. Então, assim, Tá. o que eu quero dizer como centro da psique? Aí ele seria o centro do inconsciente e o centro da relação consciente e inconsciente. Né? Então, assim, é ele que vai nos ajuda, por exemplo, a não entrar, às vezes, em um quadro mais, como colocar assim, de maior delírio, alucinação. Ele que Tá. vai nos proteger de ter um grande surto, por exemplo. Tá, entendi. E o ego, aí qual seria o papel do ego nessa dialética? Nessa dialética, como o self, né, ele precisa, né, também, sabe, aí como conteúdo inconsciente também, né, ele Tá. precisa ser integrado, o ego é que recebe essa informação. E aí o ego é que codifica, vamos dizer assim, essa mensagem, né? Tá. Por exemplo, quando a gente fala, né, às vezes, eu sou o máximo, eu sou o melhor, só eu posso, só eu consigo, nada me abala, né? Quem que vai, talvez, precisar falar, amigo, você não é tudo isso, né? É o self. E, de repente, por exemplo, como que ele manda isso? Aí pode ser através dos sonhos ou, dependendo, através de uma doença. Então, assim, Nossa. aí, assim, quando ele manda uma mensagem eu colocaria assim, um pouco mais grandiosa. Então, por exemplo, o Jung traz um exemplo que é de alguém que sonhou várias vezes com com uma água calma, um pouco barulhenta, mas ele não conseguiu entender o perigo. Aí precisou de um sonho, de um tsunami, né, devastando tudo para ele entender, talvez, que, opa, tenho que mudar. Aí, Entendi. isso a gente pode entender como
o self falando, tome cuidado, tentando dar a mensagem para o ego, tome cuidado, Tá né? certo. Agora, como que o terapeuta, ele evita, né, projetar os seus próprios princípios, conteúdos, seus próprios conteúdos, na verdade, nesse diálogo simbólico com o Simbólico, paciente? sim. Aí, assim, não podemos esquecer que o Jung, né, ele seguiu o Freud por muito tempo, né, Sim. quase 7 anos. Então, assim, aí o Jung, a gente também segue, né, o tripé O clássico, princípio da transferência princípio, contra. Ah, ia falar dos três grandes princípios, né, que o tá. Freud propõe, né, que seria a experiência clínica, a Uhum, análise e supervisão, né? ok. Isso sim, isso a gente segue. Agora, na clínica junguiana, a gente tem essa coisa da transferência e contra transferência? Tem também, transferência contra transferência, sim, sim. Ah, então, entendi. Até que ponto o complexo interno ele é necessário para a individuação do paciente ali? Processo O processo do interno, o processo do conflito interno do paciente. interno, Do sim. conflito, é. O conflito interno, né, que Jung vai talvez denominar, né, que é o grande trauma, né, na Jungiana a gente vai falar muito de complexo, né, querendo dizer Uhum, algo que de repente acaba invadindo a consciência, né, um conteúdo uhum, que acaba invadindo a consciência e dominando ela, né. uhum, Isso em terapia a gente vai tentando desenvolver, né, fazer com que esse ego consiga aguentar um pouco mais essa pressão do inconsciente, né? E uhum, consiga ir entendendo que precisa ser integrado, o que pode ser revisto. Então, aquelas sessões que, eu tô brigado com a mãe, com o pai, não me relaciono bem, né? Tentar ir vendo por que não se relaciona bem, qual que é o grande ponto, que uhum, aspecto que talvez você também de alguma maneira, talvez agiu de um determinado modo. Será que hoje você agiria? Será que uhum. hoje você consegue reconhecer que você foi também, né, talvez responsável, né? Tem um ponto também na terapia, né, de fazer o paciente se responsabilizar também, né, por Tá. alguns atos seus, né? Uhum. Pelo Ah, menos entendi. Agora, o que que é essa terapia sand play ou caixa de areia? O que que é caixa de isso? areia, né? É. Na realidade, é uma técnica, né? Ah, É de fato assim, é uma caixa mesmo, tá? Uma caixa que acho que tem, se eu não me engano, 1,10 por 90, então é uma caixa bem grande, né? Onde que assim, quando a gente tem um paciente que às vezes, verbalmente, ele tem uma certa dificuldade, vamos dizer, uma certa resistência, a gente uhum. pode utilizar de outras formas para ele expressar os seus conteúdos. O Então, do mas como que nessa técnica você consegue acessar esse conteúdo ou a profundeza do inconsciente sem que haja a linguagem verbal? Como que se dá isso? Porque o Sand Play, então, é uma caixa de areia e a gente tem várias miniaturas. Tá. E, assim, de família, carro, árvore, floresta. Então, a gente vai pedir para o paciente, ou deixar o paciente, fazer as suas representações. Hum, Então, aí ele vai escolher o que ele quer pôr nessa areia. E aí, hum, dentro desses elementos que ele vai pondo, a gente vai analisando, interpretando, elaborando, né, como o uhum. paciente, Que né? tipo de transformação psíquica a gente pode observar ao longo das sessões com a caixa de areia, por exemplo? A gente pode ter muita questão de recuperação, às vezes, de alguns traumas, né? De alguns conteúdos que de algum sofrimento que ele não conseguia propor para fora, ele começa a expressar, né? E Uhum, começa a tomar consciência de alguns processos que antes não tinha. uhum. Agora, o que que o terapeuta deve não fazer durante uma sessão de sandplay? Eu acho que assim,
querer sempre interpretar qualquer ato, qualquer personagem, elemento que ele coloque, ele já querer, isso quer dizer isso pode ser isso. Não, deixa o paciente falar, né? Tá. Sempre respeitar o paciente e encontrando com ele um melhor sentido, né? Uhum. A Jungiana, eu acho que ela trabalha muito nessa parceria mesmo, né? Quando Jung propõe um método dialético, é nesse sentido assim, nesse nosso encontro, né? E você agindo também nele, eu também consigo te ajudar, né? Uhum. Eu acho que ele coloca uma participação um pouco considerável no processo de terapia. Acho que ele não vai deixar só na mão do terapeuta, O que né? que faz um paciente optar pela terapia junguiana, por exemplo? Eu acho que assim, tem um ponto, às vezes, de curiosidade, né? De Uhum. não querer entender um pouco alguma coisa que ele ouviu falar, Uhum. ou como você tem na Jungiana um aspecto de alguns elementos querer ter uma finalidade, ter uma razão, Uhum. acho que tem um pouco esse aspecto assim de quando vem eu já escuto muito. Doutor, eu sei o que aconteceu comigo, sei que briguei com meu pai, com a minha mãe, mas eu não consigo mudar essa relação. Então, assim, tem algo que eu não consigo ainda elaborar. Então, e aí, dependendo desse algo, né, pode ser algo de uma mensagem coletiva, por O exemplo. paciente que prefere a terapia junguiana é um paciente mais concreto, que gosta daquela coisa da simbologia, de explicações, ou não? Ou não é isso? Não necessariamente, não. Uhum. Porque aí também a gente vai ver um pouco da tipologia junguiana, né? Aham. Também tem, assim, basicamente, o Jung vai falar que a gente tem duas formas de agir no mundo, né? Que é o introvertido e o extrovertido, né? Então, Uhum. o extrovertido é alguém que, por exemplo, em uma festa, ele vai querer tentar falar com todas as pessoas da festa, Tá. porque o foco dele, vamos colocar assim, não é em si mesmo, é no outro, né? Uhum. E o introvertido, se a minha conversa está interessante aqui com o João e a Maria, eu vou ficar a noite inteira conversando com eles, né? Hum. Depois a gente tem as quatro funções, que é pensamento, sentimento, sensação e intuição. Uhum. Pensamento e o sentimento, Jung vai colocar que são aspectos de valorização. Então, eu posso valorizar algo pelo aspecto objetivo dele. Então, vamos dizer, posso pegar aqui esse celular e falar, ele é valioso porque ele tem tal tecnologia, tal processamento, então ele tem este Uhum. valor. Ou eu posso dizer, não, esse celular foi o meu primeiro celular, foi quando eu ganhei de tal pessoa, é um outro tipo de valorização, Tá. né? Uma valorização subjetiva, né? E depois ele vai colocar de como que a gente apreende, compreende as coisas, que pode ser pela sensação, então aí a gente utiliza muito mais os 5 órgãos dos sentidos, né? Então, Uhum. dependendo daquela pessoa que está escrito em uma loja, né? Não toque. A pessoa acaba tocando, não é por que ela quer ser do contra, é porque para ela poder compreender o objeto, ela é tátil, Entendi. mais visuais, né? Que vendo algo já compreende tudo mais. E tem o tipo que é o tipo intuitivo, que é aquela pessoa que com poucas informações, poucos elementos, já deduz, né, Uhum. o que pode acontecer, né? Então, e aí Jung vai falar que a gente tem todos esses tipos e que a gente precisa sempre ir vendo, né, um dos tipos que a gente estaria mais no inconsciente. Tá certo. Igor, eu quero te agradecer você, né, pela palestra, na verdade, pela entrevista, muito obrigada. Adorei saber um pouquinho mais sobre essa terapia junguiana, porque às vezes a gente estuda e você só lê, né?
E eu acho muito interessante essa coisa dos arquétipos, dos símbolos, dos sonhos, e de tudo isso que o Jung traz. Muito obrigada, viu? Imagina, que eu agradeço pela oportunidade, né? E por estar aqui com vocês. Obrigada, viu? Eu agradeço. Bom, eu agradeço você que esteve conosco esse período todo aí, eu falando essas últimas 2 semanas, né? Porque você ouviu a semana passada e tem essa semana sobre a terapia junguiana. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe, fale do nosso podcast e ouça o nosso podcast. Beijo para você e até a semana que vem com mais um terapeuta, com mais um assunto que tem tudo a ver conosco e para poder nos ajudar a ter uma saúde mental mais equilibrada. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.